Está ao vivo. Adicionar um convidado. Está ao vivo. Alane. O quê? Você vai ter que ou abaixar o volume ou ficar. Tá sem volume. Tá? Não, porque tava. Já tá ao vivo aqui, galera. Ô, Sensei Bartolo. Vamos lá. Fazer o convite para a gente poder iniciar aí esse bate-papo. Fazer uma transmissão ao vivo com Paulo Bartolo. Eu tô lendo aqui, ó. E aí, Fabio? Boa noite, Sensei. Estou ajustando aqui a... Beleza. Espera um pouquinho só para ajustar o tripé aqui. Tranquilo. Priscila. Vamos falando com as pessoas aqui que entraram. Sensei Leandro. Ramirinho, meu aluno. Sensei Fernando, lá de Praia Grande. João Paulo Rodrigues. Meu chefe aí, Neno, André. Douglas Brito. Vai ser um dos próximos aí. Boa noite para todo mundo. Boa noite para o Sensei. Tá me ouvindo bem aí, Sensei? Beleza, Fabião? Tranquilo? Beleza. Bom, vamos iniciar, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de dar boa noite a todo mundo que está aí, que está entrando, que vai entrar. Dar boa noite ao Sensei. Dizer que para mim é uma felicidade, uma honra muito grande. Eu estou começando com essa empreitada agora. A gente não tem uma previsão, por mais que as pessoas especulem, né? Quando que esse período de isolamento vai acabar. Então a gente tem que pensar em ações aí para manter o karatê ativo, essa é uma delas, então fico muito feliz de poder começar essa minha empreitada com o meu professor. Então, boa noite, Sensei. Tudo bem, Fabião? Como é que você está aí? Tranquilo? Tudo jóia, tudo jóia. Ontem já vou começar aqui, até fugindo um pouquinho do script. Ontem eu comecei a dar aulas virtuais, né, para os alunos da Secretaria de Esportes, né? Então, a minha primeira pergunta, Sensei... Aliás, eu nem te apresentei, né? Eu tô aqui tão nervoso que eu já ia começar e nem apresentei. E agora, lembrando das lives que eu vi, eu voltei aqui e falei, deixa eu primeiro apresentar o entrevistado, né? Que absurdo. Que absurdo. Vamos lá. Meu primeiro entrevistado é o Sensei Paulo Bartolo. Sensei Paulo Bartolo é 7º Dan da Federação Paulista de Karatê, da Confederação Brasileira. Foi aprovado nessa última de 2018. Foi a primeira turma da Federação Paulista dessa graduação, né, Sensei? É 2017. 2017. Final de 2017, a gente fez o exame convidado pela Federação Paulista, né? Juntamos em 5 pessoas e fizemos um exame de 7º Dan, valendo pela CBK, né? Com excepcionais examinadores de sempre, né? Não tenho o que falar, né? Muito legal. Certo, legal. Então, Sensei, diga. Sempre fazendo exame, nada de chegar e título, né? Tem que fazer. Nada de carteirada. Tem que fazer. Legal. Então, o Sensei Bartolo é nascido em 8/8/59, iniciou os treinamentos de karatê em 1973 com o professor Sensei Maneco, né? Perfeito. Se graduou Shodan pela Shorin Ryu em 79, 41 anos atrás, foi quando eu nasci, com um professor... Aqui a gente vai acabar entregando algumas idades por algumas histórias aí, não tem jeito. Tem como. Com Sensei Osmar, né? E aí começou a treinar com o Sensei Shinzato. Em 1985, o Sensei fez uma mudança significativa, que vai ser objeto da nossa conversa aqui.
O senhor saiu do estilo Chorin Ryu, onde já era terceiro dan, né, sensei? Terceiro dan Chorin já. E aí começou a treinar com o sensei Yasuyuki Sasaki, que até o seu falecimento aí era o nosso maior expoente no estado do karatê tradicional e da escola JKA, né, que foi a precursora aí do nosso estilo na difusão do estilo Shotokan no mundo, né? Em 1986, um ano depois, fundou a Academia Resistência, que segue ativa até hoje, completou 34 anos. Que dia, sensei? Foi final de março, 31 de março. Estávamos presentes na live lá de aniversário. Legal. E escritor de 6 livros sobre o karatê, né? Além de empresário da área, também tem kimonos, né? Quando que começaram os kimonos, sensei? Kimono foi em outubro de 2017. Legal. E, bom, acho que já fiz as devidas apresentações. Faltou alguma coisa aí, mestre? Não, tá mais do que bom já, tranquilão. Vamos embora, tranquilo. Pode perguntar. Pode perguntar. Agora posso começar, né? Bora. Então tá. Minha primeira pergunta, sensei, é justamente essa. Como foi aí o período de mudança da Chorin para Shotokan? A gente sabe que são 2 estilos. Aqui na Baixada, o estilo Chorin é um estilo proeminente, né? Já por conta do mestre Shinzato, muito difundido. E aí o senhor, como eu já li, como a gente já conversou, buscando um pouquinho mais de conhecimento, resolveu, né, naquela época das competições universitárias, migrar para o estilo Shotokan com o sensei Sasaki. Como foi essa transição, sensei? Como é que foi a aceitação, a não aceitação? Você pode falar um pouquinho sobre isso aí? Posso sim, Fábio. A mudança foi bem difícil, né? Porque em Santos só tinha o Karatê Chorin Ryu. E o Chorin Ryu é um karatê muito forte, né? E engraçado que o mestre Shinzato, quando eu fui falar com ele logo entendeu o meu anseio de querer buscar novos caminhos, né? De estar procurando. Me aceitou muito bem como, assim, olha, pode ir, a porta está aberta e tal. Eu tive mais, assim, preocupação com alguns amigos, né? Que viraram a cara, o cara é traidor, aquele negócio antigo, né? Eu falei, tá bom, vamos lá, né? Mas para você ter uma ideia, né? Eu era, até 87, que eu era, 86, 87, eu era técnico da cidade de Santos já, né, nos Jogos Abertos, e a Chorin dominava, né? Então, quer dizer, a gente tinha que fazer uma parceria, não adianta andar um contra o outro, né? Até que a gente começou a perceber que mesmo, olha, eu saí, mas continuo amigo, não tem problema nenhum, eu fui buscar novos horizontes, mas aquilo não foi bem visto na época. Já tinha saído, primeiramente, o doutor Ricardo, né, que Baceto era um excelente atleta, tinha uma habilidade motora, uma flexibilidade tamanha, e ele já tinha ido. O Arivaldo, também do Sesc, também migrou. Então, essas migrações é que incomodaram um pouco no começo, né? Porque, e aí, quando você planta o Shotokan numa terra onde só tinha Chorin, gera rivalidade, né? Você, pô, só você fazendo. Aí até que foi se entendendo e, né? Eu tenho até hoje, para você ter uma ideia, né? Toda vez que eu encontrava o mestre Shinzato, ele me tratava muito bem. E o pessoal, principalmente a diretoria, os filhos dele, Masahiro, eu converso plenamente. O que ficou na época foi um quesito dessa parte competitiva, né? Então, alguns atletas, alguns professores ficaram, assim, remoídos, mas depois acertou e ficou tudo bem, né, cara? Eu fui buscar depois no meu universitário um caminho, né? O pessoal era da USP, eu queria estudar, e o karatê lá era estudado. Então, eu fui por esse caminho. E aí, adaptei as técnicas da Shotokan com metodologia, né? Tanto que logo depois, com essa metodologia, a Resistência conseguiu ser campeão paulista absoluta dentro de 300 academias do estado. Então, por isso que eu falo que era o método, não é a pessoa, né? A minha próxima pergunta era até sobre isso, assim, como metodologicamente o senhor já era um faixa preta terceiro dan de um estilo, já vinha dando aula, já vinha formando karatecas desse estilo, e aí como foi a migração como professor para um outro estilo?
O senhor sentiu muita diferença Ah, de ensinar nas formas? olha, Confundia Sotouk com o Tiuk no começo? Como é que era? para você ter uma ideia, eu cheguei para os meus faixas pretas da época e eu falei, ó, vocês vão dar aula para mim durante um ano. Por quê? Para eu não misturar o Shorin com o Shotokan que eu estava aprendendo de manhã. Quando eu fui falar com o Sensei Sasaki, eu falei, Sensei, preciso usar branca? Né? Porque ele já me conhecia dos universitários e tal. Ele falou, eu posso começar da branca, para mim não tem problema. Ele falou, não, pode vir com a preta, mas você vai começar a aprender o que a gente vai ensinar. E o Sensei era muito repetitivo, assim, muito taxativo no seu método. Então, a gente realmente é como se tivesse voltado para a branca. Você tem uma outra metodologia, você tem uma outra abordagem, né? Uma linguagem diferenciada. Então, você começa a percorrer aquele caminho. Só que a bagagem que a Shorin me deu salvava também, porque eu já lutava, já tinha as características de defesa pessoal e coisas que às vezes não tinha na Shotokan, na Shorin tinha. Então, só somou para mim. Eu fico, assim, cada vez que eu vou para o Japão, eu consigo permear. Tanto o Sensei Shinzato ensinava Goju também, naquele tempo antigo. Então, eu consigo fazer Goju, consigo fazer Shorin na Okinawa, cara que o Shotokan fica perdido. Então, assim, é só cultura que me agregou, eu só agradeço, entendeu? Eu tenho, assim, uma tremenda consideração pelo mestre Shinzato e gosto muito da característica Shorin, só que eu migrei para o Shotokan e fica difícil fazer duas, né? Então, você escolhe um caminho, só isso. Mas, assim, eu treinava de manhã no primeiro horário que era o dele, né? E a gente chegava cedo, ele já estava meditando na academia. Aí ele pouco falava, a gente treinava o horário dele e depois eu treinava o horário das 8, que era o primeiro horário dele. Quer dizer, eu treinava com ele, mas depois das 8, para poder aprender. E fiquei um ano, né? Pô, aí no começo foi muito difícil, mas deu certo. Para finalizar esse nosso primeiro tópico, Sensei, aproveitando desse privilégio que o senhor teve de treinar com dois expoentes do karatê brasileiro, né? Pegou na fonte, tanto na Shorin quanto na Shotokan, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre como era a convivência com esses dois mestres em particular, como é que eram os treinos, como é que era um pouquinho fora de treino, se você tem aí alguma coisa pitoresca para contar desses dois sensei, o sensei Bartolo. Bom, o Sensei Shinzato era um mestre, né? De características assim, vamos falar, você viu o Karate Kid, aquele mestre lá era o Sensei Shinzato. Ele era pequeno, tinha muita habilidade e muita empatia, né? Onde ele ia, todo mundo gostava dele. É a qualidade do mestre, né? Aquele que supera o relacionamento normal. E ele, assim como característica, ele era muito assim esperto, tanto que fez uma franquia mundial, né? Realmente uma pessoa, só quem conheceu que pode realmente saber o papel que ele teve, né? E por isso que eu falo, né? A relação que fica, deixa eu ver se eu tenho aqui, Fábio. Ah, tá aqui, ó. Acho que vai dar para mostrar. Esse é o livro que eu guardo do Sensei. Sensei Shinzato é esse aqui que você está falando, né? E a dedicatória com a letra dele, Paulo Bartolo. Tá no livro do senhor, né, a tradução dessa dedicatória, né, sensei? De coração para coração. Então, quer Eu dizer, li, eu li. então a realidade, para as pessoas entenderem o relacionamento com o mestre, não é porque eu fui para outro que eu esqueci o outro, é só aprendizado a mais. Então, a vivência do Perfeito. contato, você tem uma ideia, quando teve o enterro dele, parecia uma masterclass. Estava todo mundo com aula e falando aqui, envolveu gente de São Paulo, gente de avião, impressionante, cara. A mesma coisa ocorreu com o Sensei Sasaki. O Sensei Sasaki era uma lenda, né, cara? Porque a academia, número 1, Alain Bucan, Johannes, Robson Maciel, uma geração em Paulão, era uma geração forte, né? Rui Tadaharo. E é aqueles caras que a gente queria bater, né? Que a gente queria confrontar. Eu sempre gostei de confronto, eu gosto de saber. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, cara, isso aqui é o que eu quero, né? E aí, metodologia, gachucos, treinos. E foi uma assim, o máximo, tirei pouco proveito, porque eu devia ter subido até mais para São Paulo, entendeu? Porque a gente dá aula em faculdade, aí prende, você não consegue. Mas, assim, a vivência com o Sensei Sasaki era mística, né? Ele ia para padaria de kimono. Todo mundo olhava, todo mundo falava com ele, o Sensei parecia um vereador. Então, assim, ele transmitia muito, era um cara enérgico. Eu vou falar para vocês que era um cara enérgico, assim, muito metódico. E
conseguia fazer que você treinasse, sabe? Assim, não, ele não é nem tanto te corrigir, mas ele te levava para um mundo de treino. Ele só falava de karatê, então você ficava realmente, né, esplendoroso. São dois mestres realmente que eu tive, eu agradeço muito ter essa presença dos dois. Legal, legal. Alguns dias atrás eu fiz divulgando a nossa live, a nossa conversa, eu abri um espaço para que as pessoas pudessem fazer a pergunta para o senhor. Então chegaram bastante perguntas aqui, então eu vou abrir o primeiro bloco de perguntas, tá bom? Bora, vamos embora que é legal, assim o pessoal participa. Então a primeira pergunta é da sua aluna Sandra Serrão, sensei. A primeira pergunta é, cadê a primeira pergunta aqui, ó? Ela coloca assim, ó: engenheiro e karateca, em qual momento foi o despertar pela arte e a cultura? Legal, quem está perguntando isso? A Sandra Serrão. Opa! Então, a Sandra me acompanhou há muito tempo, né? A gente está junto até hoje. Na verdade, engenharia, Fábio, eu fiz como uma segurança de trabalho e grana, para dar uma satisfação para o meu pai, porque naquele tempo a educação física era um clube, que o pessoal pensava que a gente ia se divertir. Eu falei, não dá para fazer isso com meu pai e minha mãe investindo em mim. Vou fazer uma engenharia, caso o karatê não der certo, engata na engenharia e vai embora. Mas foi justamente o contrário. Aí a educação física cresceu, o karatê cresceu, e aí acabei largando a engenharia, realmente, né? E a partir daí tracei uma meta, né, de como abordar o karatê. Eu acho que eu fiz um tripé. Eu fiz a academia, que é o dojo, que é onde reside o karatê. Eu investi muito na universidade Unisanta, né, em termos de, desde 79, eu estou há 40 anos lá dentro com o karatê. Eu acho que o karatê universitário, como era no Japão, ainda é forte. A gente deveria trabalhar cada vez mais a Unisanta. Você fez lá, você viu que eu dava uma ênfase muito grande nisso. E a terceira parte do tripé foi justamente a cultura e educação. Parti para o livro, parti para a pós-graduação, curso de extensão universitária, na FEFES, na Unisanta. E aí a parte cultural, com esse tripé, consegui levantar o karatê mais para cima, meu karatê mais para cima. Show! Próxima pergunta, sensei. Eu dividi a nossa live aqui, as perguntas, em 3 bloquinhos, né? Como a gente primeiro tratou da sua história, o seu início, eu agrupei todas as perguntas que falam sobre isso nesse primeiro bloco. Beleza? Depois a gente vai falar mais do lado professor de karatê / engenheiro. Então aí tem algumas perguntas mais relacionadas à parte técnica, competitiva. E aí a última parte, que é a parte de escritor, empresário, então tem algumas perguntas nesse sentido. Bora. Então a segunda pergunta, se é do meu aluno João Paulo, ele pergunta assim, ó: quando o senhor começou a treinar, era muito difícil aprender coisas novas? Então, João, é o seguinte, o karatê não é uma coisa fácil. Não é uma arte marcial simplesmente assim, vou aprender e pronto. As coisas novas realmente são difíceis. Tem coisas mais difíceis, tem coisas mais simples. Então a gente sempre fala o seguinte, né? Para você aprender, você tem que primeiro aprender mesmo. O seu sensei vai falar, olha, vamos fazer isso aqui. Aí você faz. Aí você começa a treinar. Aí quando você começa a treinar, o sensei corrige ali, corrige aqui. Aí você estuda o que você está fazendo. O sensei ensinou Zenkutsu. Vou estudar Zenkutsu. O joelho dobrado, a perna onde. Quando você acha que estudou, volta para aprender com o sensei. Fala, sensei, eu estudei isso, estudei aquilo. Aí volta a treinar e volta a estudar de novo. Então, esse aprender, treinar e estudar tem que ser assim, sempre voltando. E o sensei é o cara que vai te permear o caminho, é o cara que vai te ajudar. Então, procura no Fábio, que ele vai chegar e vai corrigindo, e você estudando, você vai crescendo, tá bom? Acho que uma outra abordagem dessa pergunta também, aí uma interpretação minha, sensei. O senhor, principalmente, eu peguei uma época também um pouco mais difícil. Hoje em dia, o acesso às coisas é muito fácil, né? Tem o Sensei YouTube, o Sensei, né? Então, esse tipo de informação é muito fácil a gente buscar hoje em dia. Como era naquela época lá, quando você queria saber alguma coisinha uma curiosidade que despertou na aula, ou alguma coisa que viu fora, como que era para buscar essas informações naquela época, Sensei? Na verdade, Fábio, naquela época só tinha 2 caminhos. Ou você comprava livros dos estrangeiros, né? Eu tenho vários livros em inglês, francês, que a gente
estuda, né? E, principalmente, quando você viajava para fora, você fazia um relacionamento com as pessoas e aprendia a informação que era muito mais demorada. Então, até chegar a informação do Japão era muito demorado. Então, você ia para a Europa ou ia para os Estados Unidos, via o que estava sendo informado. Mas era muito difícil. Era feito por fax, aí um mês para programar uma viagem. Aí, era um trabalho terrível. Agora, o que eu me fixei muito foi nos livros. Eu sempre fui um cara que gostava de estudar livros de karatê, né? E onde eu viajava, eu comprava, eu achava, mandava importar, eu sempre procurei. E um dos motivos de só ter livro em inglês, francês, né, alemão, foi a gente começar a escrever. Eu falei, pô, o povo brasileiro precisa ter uns livros de referência, né? Por aí, Sensei, não dá spoiler. Vamos falar disso aí mais para frente. Dá uma segurada. Foi isso aí. Terceira pergunta aqui, Sensei, da Giovana, minha aluna que é sua fã aí, tem seus livros, falou já com você. Legal. Ela é um amor de pessoa. Ela pergunta para você, provavelmente querendo que o senhor resgate as memórias lá de quando o senhor era um dangai ainda. Ela pergunta como o senhor fez para lidar com as dificuldades em cada passagem de faixa. Então, Giovana... E até casa um pouquinho com o que o senhor falou, né? Porque o senhor pegou o 7º Dan em 2017 e não foi na carteirada. Então, com certeza, teve o nervosismo, teve a ansiedade, teve tudo, né? Preparação. Sentar na frente do Sensei Buio, Sensei Pedro Shiro, né? Sérgio Isaoka, embora sejam amigos, é hora de você provar, né? Então, você não pode errar, volta tudo na sua mente. O karatê te prepara para isso, né? Então, assim, Giovana, é muito importante você entender que antigamente o karatê ele era muito assim resolvido na luta. Ele não tinha tanta informação que nem tem hoje. Então, por exemplo, eu tive um professor chamado Sensei Manuel Gomes Lameiro, né, o Maneco, que quando eu entrei na academia, eu já fazia judô. Então, eu vi aquela luta, eu me fascinei. Eu falei, caramba, essa é a luta que eu quero. E esse professor, eu tenho assim, o molde de dar aula, o que ele dava antigamente. Ele era um ótimo profissional de dar aula mesmo. Ele dava aula muito bem, motivava a turma, tinha equipe contra equipe, tirava comitê. Então, assim, esse perfil eu guardei dele. Agora, nos exames de faixa, ele era muito sucinto. Ele falava assim, Bartolo, você serve para lutar, não precisa fazer kata. Ele falava isso mesmo. Ele tinha 2 alunos chamados Newton e Mike Zobata. Olha, vocês vão fazer kata porque vocês são demais. Não precisa fazer comitê. Assim, ele era um especialista naquela época. Ele estava à frente daquele tempo. Ele via a pessoa e fazia o que a pessoa era. Então, ele pegava, Caetano, você luta pra caramba. O Caetano não ia fazer kata, ia lutar. E teve alunos assim como o Adalberto e tal. Para você ter uma ideia, eu comecei a fazer kata depois da faixa verde. Eu só lutava. Então, era um tempo diferente. Agora, qual era o exame de faixa? Vai lutar para ver se está bom. Então, era aquelas lutas homéricas, né? Embaixo do internacional, embaixo da piscina. E quando ele decidiu parar, eu tive muita dificuldade, porque eu estava acostumado com isso, né? Eu tinha aquele costume de preparar. Aí eu continuei no Inter, o sensei, teve sensei Ademar e tal, mas entrou o sensei Osmar. Aí ele chegou para mim e falou assim, você quer fazer exame de faixa preta? Pô, todo mundo quer, né, sensei? E você não vai aprender kata? Aí eu falei, cara, E aí, não é que me obrigou, mas me despertou um pouco a necessidade, né? Então, eu já tinha uma formação boa de luta, mas aí eu comecei a treinar kata e comecei também a pegar gosto como formação. Aí ele me formou faixa preta e depois eu fui para Chorin, né, para fazer exame. E meu exame de preta foi a mesma coisa. Eu fui fazer exame na Chorin e meu pai, que é advogado, falou, você deve fazer exame na federação também. Ninguém fazia exame na federação da Chorin. Eu falei, não, eu vou fazer então. Porque meu pai achou que deve, então, e graças a Deus, todos os meus exames de faixa preta de Dan foram na federação. E, embora até terceiro também fazia na Chorin. Então, quer dizer, é uma coisa que já desperta, né? Mas a Giovana, né? Isso. A Giovana, o importante do exame é você se dedicar. Quando você passa de uma faixa para outra, você já tem que saber qual é a sua matéria e o que você tem que aprender. E falar para o sensei, a partir de agora o senhor me treina porque eu já sei. Agora, tem cara que deixa na véspera do exame para aprender o que faz.
No dia seguinte, você já tem que saber a matéria e começar a treinar, senão você não vai conseguir passar, entendeu? Muito bom. No comecinho da live eu falei que alguns comentários iam entregar idades aqui. A próxima pergunta é de uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande, talvez ela com certeza nem sabia disso. É o Rogério Cândido. Ele faz uma pergunta aqui. Rogério é amigão. O Rogério Cândido, quando eu tinha 9 anos de idade, comecei a treinar na Academia Liberdade, foi ele que me ensinou a amarrar aquele monte de cordinha, de calça, Rogério, de jaqueta. o Rogério viveu Ali, muito bom com a gente, de seleção, de pá, de treino, lutava muito. Um abração. Rogério, pode perguntar, Rogério é gente boa. foi um dos meus ídolos aí no Karatê, na Associação Liberdade ali, quando lutava ele, o Zeca, o Chiquinho, Está presente. o Fábio Iaki. Rogério, um abraço para você. Vi que você está presente aí. Recordação, Aí, ó. viu, cara, daquele tempo da gente lá treinando, lutando um contra o outro. Muito legal. Sua geração foi muito boa. Bicho pegava ali. Então, a pergunta dele, Sensei, é aqui, ó, justamente é para você comentar como é que era, deixa eu só achar para transcrever direitinho aqui, para não falar besteira, para o senhor falar sobre o Karatê universitário no tempo em que o senhor lutava. O Karatê universitário, eu entrei em 79 na faculdade, quando eu me formei preta, né? E eu já fazia os campeonatos da Chorinho e tal, e eu vi que tinha universitário. Aí, como eu entrei em 79, não deu tempo de montar a equipe, porque eu comecei a academia no Santa e formei a academia em 80. Graças ao trabalho que o Sensei Sinjato tinha em Santos, a gente tinha muito aluno, né? E aí começou a Unisanta a ter bastante representatividade. Então a gente disputava com o Paulo Aguina, pelo Santa, o Riga, eu, quer dizer, tinha uma pessoal de nível, Gércio, Cardoso, Cariz, bastante pessoal de engenharia que fazia com a gente. E aí o que aconteceu? Naquele tempo, para você ter uma ideia, os árbitros eram Robson Maciel, Oswaldo Messias, e era eu contra Johannes, contra a Sensei Aracaki, contra... Assim, uma equipe muito boa universitária. E nós começamos a fazer amizade, porque competia, fazia amizade. Universitário, você sabe como é, que é a interação. E foi aí que eu percebi que o Karatê universitário era tão forte, Toninho, da USP, né, da Paulista de Medicina, aliás, tinham várias pessoas, o Macedo, né, do Espéria, várias pessoas, o Romick. Então, o nível era muito bom, muito forte. E com isso, o Karatê só cresceu, porque você disputar um universitário, que era equipe, né, e não tinha peso, né? Era uma categoria só. Então, era punk, né? E você disputar com essas pessoas e virar amigo delas era demais, era muito bom, cara. Foi muito bom esse tempo. E eu guardo umas boas recordações de 79 até 84, né? Que engenharia eu fiz 5 anos. Legal, legal. Como é que está o Karatê universitário atualmente, Sensei? Agora, eu, quando estava na Unisanta, a gente infelizmente não conseguiu levar adiante o projeto de disputar os campeonatos universitários e fiquei muito feliz depois de formado ver que agora a Unisanta participa efetivamente aí do circuito. Como é que está hoje em dia, Sensei, o Karatê universitário? Então, Fábio, a gente teve com a aquiescência do Karatê Olímpico, a gente teve um reforço, né, muito grande em termos do apoio da Unisanta. Então, se montou um projeto olímpico, onde nós temos hoje até a Brenda lá disputando uma vaga na Olimpíada. Dos 8, 5 estão em seleção, né, brasileira, 3 na Paulista. Nós temos um time de bolsistas e estamos desenvolvendo o Karatê universitário, que às vezes eu tive que rearmar. Em 2015 nós fomos campeão do Campeonato Brasileiro, 2016 vice, aí começamos a participar. O Karatê sempre foi uma disputa saudável, né? A gente tem a Unisantana, a gente tem a Unip, tem a Unisanta, são faculdades que investem no Karatê e é muito salutar, né? Porque tem desde a faixa colorida até a faixa preta. Então, eu acho, Fábio, na verdade, que o Karatê universitário é importante porque trabalha com as cabeças pensantes do Karatê, entendeu? São pessoas que permeiam dentro do meio universitário, que podem multiplicar, melhor até. Por exemplo, o administrador, ele pode ajudar na fase de gestão do Karatê. O educador físico, na fase de preparo. O engenheiro, ajuda nas alavancas. Todo mundo pode contribuir. Então, esse meio é muito propício para você plantar o Karatê e ter retorno, né? Trabalho científico, né? Você fez faculdade, você viu.
Pô, o cara do Karatê vai lá e já faz um trabalho voltado para o Karatê. Então, isso é importante. Então, esse meio é o que eu invisto sempre, não deixo cair. Às vezes a gente toma pancada, desanima, vai lá e volta de novo, faz pós-graduação, volta, faz extensão, vai buscar o mestrado. Esse meio o Karatê não pode sair. Esse meio eu acho que é um meio muito importante para se desenvolver. Muito embora a Unisanta não tenha, na época em que eu estudei lá, a gente tenha ido disputar campeonatos fora, a gente tinha os Jogos da Unisanta, que é uma competição aqui regional muito importante. Não sei se o senhor lembra, teve um ano que o senhor colocou a final, antes da final do futsal, aquela quadra ali pegou fogo. E eu sou muito grato porque eu posso dizer, se não fosse o Karatê Universitário, se não fosse a bolsa que eu consegui através dos Jogos, eu com certeza hoje não estaria formado em Educação Física. Então, para mim foi muito importante aí o Karatê Universitário, mesmo que apenas em âmbito regional na época, né? Legal. Sensei, você falou aí uma coisa que ia ser objeto da minha próxima pergunta também. Lá no comecinho, o senhor disse que a engenharia foi uma opção que o senhor teve para ter um subterfúgio ali, caso a educação física e o karatê não vingassem profissionalmente. Mas como professor de karatê e professor de educação física, o que a engenharia ela ajudou na sua trajetória profissional no karatê e na educação física? Qual foi a contribuição da engenharia, Sensei? Na verdade, eu fui um educador físico, especialista em karatê desde o começo que eu já pensei em educação física, né? Eu já estava formado no karatê e eu via a educação física como karateca já, né? Então, já, por exemplo, dava aula de periodização, ia falar em periodização de basquete, porra, eu trazia para mim, voltava as qualidades físicas intervenientes necessárias, eu voltava para o karatê, chegava o professor, isso aqui como é que é? Eu sempre fui trazendo para o meu lado, né? Lógico, né? Por exemplo, até natação. O cara o período inicial, ele massa de treino aeróbico. Eu falei, pô, por quê? Se o cara faz sprint... Então, você começa sempre a trazer para o karatê. Eu sempre fui um especialista voltado para o karatê. Então, eu acho muito importante essa parte da engenharia, onde você entende a parte mecânica do corpo humano, né? A biomecânica é uma coisa muito importante. Você tem que entender como ela funciona. Momento de torção, força, potência, todas essas vertentes são equacionáveis, né? E você tem que saber usá-las. Então, você, com a visão do engenheiro, consegue ter uma melhor visão de planejamento, de raciocínio lógico, de alavanca. Então, isso traz para o karatê. Então, quando você vai jogar um quadril, você explica como é o quadril. Hoje eu já estou estudando a parte do quadril, que eu vi em Okinawa um professor fazer, como se fosse um chicote. Ele já não lança mais o quadril junto. Então, já estou pensando, já estou estudando mesmo. O cara, quando lança o quadril, ele já puxa para poder já bater o outro. Então, é uma coisa assim que está sempre surgindo coisa nova. E você tem que estudar. Então, o que é importante? Você usar a sua formação, por isso que é importante você ter conhecimento, né, para poder ter resultado. Não adianta você ver, um psicólogo, ele, pela parte comportamental, ele vai dar de 10-0 na gente. Nós vamos ficar, porque ele observa, porque ele analisa. O médico, a mesma coisa. Então, só tem a somar, Fábio. Eu acho que o trabalho multidisciplinar hoje é fundamental. E eu tenho o agradecimento de ter duas formações que me dão base, tanto a educação física quanto a engenharia, para somar no meu conhecimento do karatê. O meu caminho é o karatê. Legal. Vou abrir o segundo bloco agora das perguntas, a gente falando agora desse lado como educador, como professor de educação física, professor de karatê. A primeira pergunta é da minha aluna Priscila Sensei. Ela quer saber como podemos... É uma pergunta legal, que vou até já puxar um gancho, pessoal que puder acompanhar na semana que vem, eu vou estar entrevistando o Oscar, também seu aluno aí, também faixa preta da Associação Resistência, que é uma das referências hoje no paradesporto na nossa modalidade, né? Então a gente vai estar falando com ele. E a pergunta da Priscila, a gente pode até também utilizar, eu vou fazer a mesma pergunta para o Oscar. Como podemos adaptar a prática a partir das limitações, resistências ou debilidades do nosso corpo, Sensei? Fábio, isso aí é engraçado, cara. É por isso que eu te falo, né? Eu tive há 10 anos atrás problemas no meu quadril, onde eu tive que pôr uma prótese. Até pôr uma prótese, foram 3 anos de espera. Vai, não vai, dor ali, diminui, restrição.
eu sofri preconceito, que o cara, pô, o cara era bom, agora está aí aleijado. Tudo que você possa imaginar. Então, com essa vivência, é que você sente melhor e sabe tratar bem a necessidade especial daquela pessoa. Eu tive uma outra visão do que eu tinha. Exemplo, você tem filho, não tem? Então, quando você tem filho, você sabe o que é ser pai. Enquanto você é jovem de 20 anos, vem cá, papai, você não sabe o que é ser pai. Depois você passa uma noite em claro, resolve um BO, aí você sabe o que é ser pai. Quando eu também tive esse problema no quadril, que me limitou, restringiu, até hoje eu não posso fazer a costa DAT aberta, porque tem risco da prótese sair. Então aí é que eu percebi a necessidade. Imagina um cara de cadeira de roda, imagina um cego, imagina... Aí eu falei, cara, peraí, aí tem que ser uma coisa especial. Então eu comecei a perceber, eu faço até aula nisso, né? Uma coisa que eu fiz um segmento onde não era muito atendido. Eu falo com os caras, a gente sempre brinca com isso. O karatê tem que ser útil. Isso quem me ensinou foi o mestre Sasaki. Então não adianta você fazer um kata em cima de uma cadeira de rodas se ele não vai servir. Você pode fazer pela plasticidade. Você pode fazer para levantar a autoestima. Mas para aquele cara se defender não vai servir. Então você tem que criar meios que o karatê faça com que aquele cara de cadeira de rodas se defenda. E para isso você tem que pensar. Você tem que inovar. Você tem que adaptar. E você tem que estudar. E prática, e teste, e volta. Então não basta o cara fazer um guedambará, que se o cara der um chute nele, vai ele a cadeira lá para casa do cacete. É isso que eu discuto um pouco. É legal fazer a forma, botar o cara numa Olimpíada, né? Tudo certinho. Mas como é que o cara se defende? Como é que um cego se defende fazendo um maiguinho, né? Então, assim, tem que ser útil. Ele tem que varrer com aquele bastão. Então, eu propus, né? Até com o estudo do Oscar, que eu fiz uma live especial com a minha filha, mostrando as características e necessidades do cego, né? Do cara que não enxerga é uma outra coisa, cara. O cara é outro mundo. O cego é muito difícil. O cadeirante também é difícil. O cara que anda de muleta, ele vai usar muleta para brigar também. Então, assim, tudo tem que ser adaptado. Agora, é uma nova visão e eu participo muito dessa parte do gostinho. É a defesa pessoal do PCD. Porque o resto já está meio montado. O cara faz kata cego, tem que nortear. O cara faz cadeira. Aí já tem um padrão de treinamento. Esse ano a pandemia acabou dando uma prejudicada, em geral, em projeto de todo mundo, né? E eu não sei se o senhor sabe, eu junto com a minha mulher Alane, a gente tem aquele projeto de defesa pessoal na prefeitura para mulheres. E esse ano a gente ia abrir um módulo de defesa pessoal para mulheres portadoras de deficiência. Legal. Então, nós iríamos trabalhar com as deficientes visuais, as cadeirantes e as surdas, né? Aliás, nós ainda vamos porque o curso só foi adiado, né? Não é que foi cancelado. Então, esse ano a gente vai... Com certeza vou grudar no senhor aí para pegar alguma informação, alguma técnica diferente. É muito importante esse trabalho, esse gostinho, essa parte de defesa pessoal para a pessoa que tem deficiência, porque ela precisa se defender mais do que nunca. Entendeu? Sofrem muito. Sofrem muita agressão. Então, precisa saber se defender mesmo. Sensei, próxima pergunta do professor de Jiu-Jitsu e de Karatê também, e o Carlos Ace, lá do Guarujá. Ok. Ele pergunta qual é o maior desafio para dar aulas para crianças. Pô, Carlos, excelente pergunta, viu, cara? Eu acho fundamental a sua pergunta em relação à criança. Primeiro, eu sempre falo isso para as pessoas, né? Você, quando entra uma criança na academia, a primeira coisa que você tem que fazer antes de ensinar alguma coisa é cativar essa criança. Ela tem que gostar de você. Então, assim, não adianta você querer corrigir tudo nela na primeira aula, que ela vai falar para o pai dela, olha, pai, esse cara é um saco, eu não vou voltar mais. Então, antes de ensinar, você tem que cativar, convencer, brincar. A nossa educação, o povo brasileiro, ele é muito dado. Então, se você não começar a cativar e ficar responsável por aquela criança, e aí ele começar a gostar de você, aí você consegue ensinar. Muita gente parte do contrário, parte de uma autoridade e quer ensinar técnica, a criança não aguenta aquilo. Então, eu sugiro sempre que a pessoa cative, compreenda, converse com o pai para saber como foi aquela educação que ele recebeu.
e faça do pai e da mãe um parceiro seu, entendeu? Importante. É importantíssimo isso. A partir daí, você vai começar a entrar com ele no projeto, no processo de aprendizagem. Aí, dentro do processo de aprendizagem, eu acho muito importante as fases psicomotoras, né? Tem cara que quer especializar uma criança de 6 anos, né? E fazer aquilo obrigatoriamente, tem que aprender, e a criança não está preparada para aquilo. Então, as fases psicomotoras delas, né, que você vai compreender e vai especializar só aos 11 anos, por isso que tem pai que chega para mim, pô, meu filho quer lutar, tem 8 anos, ele é bom. Eu falei, ele é bom, mas ele vai mais tarde, espera um pouquinho, porque não adianta botar muito na frente aquele negócio dele e amanhã ele falar, não quero mais, entendeu? E às vezes o professor vai para o lado competitivo e mata o desenvolvimento da criança. Até hoje a gente faz cursos onde o arremessar, montar, tem que ser importante. Você tem que dar pluralidade naquela formação. Você conseguindo isso, quando chegar na fase de especialização, você vai atingir aquele objetivo. Pode ter certeza, não fique desesperado. Confie no seu trabalho. Eu, no começo, eu errei. Eu, quando comecei faixa preta, eu especializava. Todo mundo lutava, todo mundo era bom. Só que o moleque de 6 anos, quando chegava com 8, eu não quero mais isso aí, estou de saco cheio. E ia embora, cara. E o moleque era campeão. Então, assim, especialização é um perigo. Eu acho assim, a criança deve ter atenção, deve ter equilíbrio com os pais, você deve ter um parceiro junto com os pais, e principalmente, tanto o karatê quanto o jiu-jitsu, tem a disciplina e o norte do caráter incluso dentro da modalidade. Então, às vezes você vê pai chegando e fala, eu não quero nada, eu só quero que ele seja disciplinado. Porra, eu não sou escola de disciplina, mas o karatê traz essa harmonia de disciplina, o povo japonês pensa no outro. Então, ele está pensando naquilo que ele quer, né? Muita gente não põe o filho num colégio católico porque pensa em rezar, porque a formação tem que ser católica. Ou outra. Então, é sempre assim. Você tem que pensar. E outra coisa que eu acho importante, você também que tem filho, escolha um profissional que saiba fazer o que vai fazer com seu filho, assim como você entra numa escola. Procure um profissional que tenha essa capacidade. Tá bom, Carlos? Legal? Essa pergunta é muito boa. Eu estou vendo que algumas pessoas estão fazendo perguntas aqui durante a live. Primeiro eu vou fazer essas perguntas que eu já separei, e aí a gente continua com essas que, por exemplo, o Sensei Fernando agora está fazendo, mas depois a gente segue com elas, tá? Para a gente manter aqui uma ordem, tá? Acho importante essa fala do senhor aí, principalmente quando o senhor disse sobre a conscientização da fase de especialização, e aí fica muito latente a importância hoje, embora não seja obrigatório, a diferença que faz o professor de karatê ser formado em educação física, né? Fábio, assim, eu acho que o professor de karatê, aquilo que eu te falei é conhecimento. Quando ele é formado em educação física, ele vai ter a noção que a área te dá. Então, preparação física, periodização, conhecimento do corpo, metodologia de ataque, quais são as valências físicas necessárias para o karatê, como treiná-las. É um leque de vantagens enorme. Agora, você não pode dizer que um engenheiro que não é educador físico não vai contribuir. Você não pode dizer que um psicólogo não tem. Você não vai dizer que um médico, um nutricionista. Então, assim, conhecimento, quanto mais, melhor. Não vai fazer 10 faculdades, mas você tem que ver dentro do karatê o que é melhor para você. Eu acho fundamental a educação física, porque você tem norte de como treinar e é um fundamento, é uma coisa importante. E o a mais, o cara trazendo a sua formação, é muito importante ele ser colaborador daquilo que ele tem de potencial de conhecimento. Então, para mim, o importante é o conhecimento. Quando a pessoa não entende, mas vou fazer um curso, vou fazer uma coisa, vou tentar me especializar para melhorar, legal. Esse é o cara que está atrás da melhora pessoal. Legal, perfeito. Vamos lá. As duas próximas perguntas eu vou fazer em bloco aqui para a gente dar uma corridinha, que eu não quero... Com certeza a gente vai abrir uma segunda live, mas eu não quero que essa segunda se estenda muito. A Alane, que é a minha mulher e cofundadora comigo desse projeto de defesa pessoal, ela tem um histórico grande de lutas, mas ela está aprendendo o karatê do começo. Então ela trouxe duas perguntas bem pertinentes aí. A primeira pergunta é: qual dica o senhor dá
para quem tem muita dificuldade em decorar, memorizar o kata? Legal. O kata ele pode ser ensinado de várias formas. Se você tem dificuldade de decorar sequências, a melhor forma é você entender o que serve as sequências. Vamos falar do Bunkai. Se em vez de você ensinar o Renan Shodan como o Gedambara e o Izuki, você ensinar que defende-se uma guia e dá o contragolpe, ela vai aprender mais rápido. Com certeza. Agora, se você falar, depois disso vem isso vem aquilo, a pessoa fica, tá bom, mas, pô, é um limite. Vai ficar aquele joguinho, sabe, que era gênios? Pá, 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 pá. Então, o que você faz? É o método ao contrário. Você tem que mostrar para essa pessoa como se defende e como avança um Oizuki de contragolpe. Ah, o chute é parado, não é vindo para frente. Ela enxergando isso, aí você mostra do outro lado. Aí ela compõe aquilo na imagem de luta. Talvez a sua esposa, por ter já a montagem da luta na cabeça dela, fica mais difícil decorar técnicas em seguida. Agora, se você fazer em relação a Bunkai, tenho certeza que vai melhorar muito rapidamente. Legal, perfeito. Já vamos colocar em prática. E a segunda pergunta que ela colocou, mas é uma coisa que a gente vê muito na grande maioria dos alunos que começam a treinar já na vida adulta. É uma coisa que eu sinto muito dos alunos que começam a treinar já adultos. É a dificuldade em liberar o que há. Então, qual o conselho que o senhor dá para as pessoas que têm dificuldade em liberar o que há? Como o aluno pode fazer para liberar o que há de forma natural, sem pressão? Vamos lá então. Lembra daquele trinômio que eu te falei? Aprender, treinar e estudar. Então, a primeira coisa que muita gente não sabe é aprender como funciona o Kiai. O Kiai, por ser uma finalização vocal, o pessoal pensa que é um grito oral. Mas, na realidade, ele é uma contração, ele é gutural, né? Ele é uma contração abdominal que pressiona e exala ar. Pelo jeito que sai, aí você tem uma forma sonora. Então, tem gente, por isso que foi o Kiai, é uma comparação com Kiai, prender e soltar, né? Você prende aquela contração e expande. E cada um tem uma característica. Alguns imitam de outro, porque aprendeu a fazer aquele som imitado, e tem pessoas que criam. Então, mas se não sentir como é, e o que acontece? Você, quando começa, é que nem a sua autoestima. Você começa no karatê e fala, pô, eu sou retardado, parece que eu tenho 10 braços, onde é que eu vou? Aí você vai, não, agora eu já sei o caminho. Pô, agora você chega na preta. Você vai moldando a sua personalidade. Então, o que acontece com o Kiai? É a mesma coisa. No começo você vai falar, Kiai, Kiai. Aí o cara, cacete, isso aí não tá certo. Aí você vê o Guga, né? O Guga jogando tênis, ele tem um Kiai cultural. Aí os caras, vai fazer besteira, não sei o quê. Mas aquele é um Kiai. O Guga sabe dar um Kiai, jogando tênis. Por quê? Porque ele utiliza a formação para expandir a força. Então, por isso que eu digo, aquele Kiai serve para ele daquela forma. Então, a pessoa com a personalidade, primeiro tem que aprender como, para depois treinar. Aí vê o A, e depois aí sim, estudar para melhorar. Legal. Próxima pergunta do bloco aqui para a gente finalizar esse bloco e aí falar das atividades literárias e empresariais. O Miguel, que é meu aluno lá do Guarujá, o primeiro faixa preta que eu consegui formar lá na época da Guarucaia ainda, ele faz duas perguntas aqui, também já vou colocar no bloquinho para a gente dar uma condensada. Ele tem muito interesse pela parte de Goshin, a parte competitiva não é uma coisa que o agrada. Então, a pergunta dele, qual a opinião do sensei sobre o treino de contato com saco de pancada e aparadores? Essa é a primeira pergunta. Suas considerações, sensei? Eu acho o treino de saco para sentir a potência do golpe, distância e movimentação, muito bom. O treino de aparadores funciona como foco. O fato de mexer, bater, também é muito bom. E são alternativas para métodos de treinamento, né? O Goshin que ele está interessado
é muito importante treinar o espírito, né? Porque às vezes a pessoa entra na competição e sabe só aquelas regras. E na hora de lutar, vai lá e dá um Gyakuzuki que não oferece perigo nenhum. Então o Goji começa com uma cabeça, o espírito. Perfeito. A próxima pergunta dele, ele mesmo já responde, mas eu também quero as considerações do senhor, Sensei. Ele pergunta assim: devem ser empregados treinos de cotoveladas e joelhadas para defesa pessoal dentro do karatê? Lógico, fundamental. Pô, você tem isso nos katas incluídos, né? E devem ter treinos diários, assim, diários não, mas dentro da programação da sua aula. Específicos. O treino de cotovelo, o treino de joelho. O treino de joelho e cotovelo é usado para distância curta. Então é fundamental você aprender, porque numa distância de soco, né? Essa distância você não aplica o cotovelo. Agora, quando o cara está em cima de você, essa distância é a metade daquilo que você chegou. Então, nessa distância só serve joelho e cotovelo. Tem que treinar, senão vai apanhar, pô. Não tenho dúvida disso. Perfeito, Sensei. Próxima pergunta do meu aluno Aquiles, de 11 anos. A pergunta do Aquiles que ele faz é: quando há uma competição, a dificuldade é maior do que quando estamos em aula? Provavelmente ele quer uma comparação aí na parte mental, a preparação de aula, de competição. O que o senhor pode dizer sobre isso aí, Sensei? É assim, Aquiles, né? Isso. Aquiles, a competição, de modo correto, ela serve para você aferir, ou melhor, vou falar mais assim, ela serve para você medir se você está bom ou não em relação àquele adversário. Se você consegue achar a distância dele. Na aula, você está treinando para se aperfeiçoar. É diferente. Na competição é para pôr à prova aquilo que você sabe. Você não vai se aperfeiçoar. A aula, você se aperfeiçoa dia a dia. Você está melhorando. Então, a característica é diferente. A competição é um meio de você ver como é que você está. E a aula é o progresso diário. Você não vai na escola, não aprende uma matéria nova, não ganha uma nota, não passa de ano. O karatê é igual, uma escola. Entendeu? Eu acho que o karatê é mais escola do que academia. Certo, legal. Última pergunta desse bloco, mestre. O Hélio, ele pergunta, Hélio, meu aluno faixa roxa, começou comigo lá no Guarujá também. No Shiai Comitê, qual a melhor estratégia? E aí até gostaria que o senhor, se puder, explicar um pouquinho sobre aqueles conceitos de Sen no Sen, Go no Sen, Tai no Sen, uma coisa bem rápida para os nossos telespectadores aqui. No Shiai Comitê, qual a melhor estratégia? Esperar o oponente, partir para a ofensiva ou variar conforme o adversário? Então vamos lá. Você está lutando com uma pessoa, não é isso? Então é que nem você, junto com uma menina, tentar beijar ela sem ela querer. Você consegue? Você, vamos lá, vai lá e beija. Você não vai conseguir, né? Na luta você também não vai bater no cara sem ele deixar. Tem que ter alguma coisa. Então, assim, estratégia de Shiai Comitê, antes de chegar no Go no Sen e Sen no Sen, Tai no Sen, que são as 3 estratégias que o Fábio falou, existem as posições. Você pode ser ofensivo ou defensivo. E nisso tem combinações. Ofensivo com ofensivo, ofensivo com defensivo, ofensivo desse lado com defensivo, ou os dois defensivos e ninguém faz nada. Então, esse jogo inicial é para quem vai ocupar o meio da área e quem vai ser o dominante. Dominante no sentido de espaço. Então, a partir daí, você tem 3 estratégias. Se você optar por ser defensivo e esse cara está te pressionando, você pode tomar 3 decisões. Ou atacá-lo quando perceber que ele vai te atacar. Porque se você atacar e ele fugir, não vai dar resultado, mesmo ele pressionando. Então, atacar quando sentir que ele vem. A segunda é quando ele atacar, você defender e contra-atacar ao mesmo tempo. E a terceira é quando ele atacar, você sair e contra-golpear. Essas são estratégias dentro de um ataque. Você vê que toda hora eu falei que esse cara está atacando. Eu nunca falei que os dois não estão atacando. Então, assim, são estratégias de combinações. Você tem que começar a perceber esse jogo de interesse. Às vezes o cara está falso ofensivo, ele está indo para cima, mas ele está chamando a pessoa. Então, isso é um jogo. A mesma coisa com o namoro. Às vezes você olha para a menina, dá uma piscada, a menina finge que gostou, você chega lá, não, seu trouxão, não quero nada não. Aí você caiu a casa, né?
é a mesma coisa. Como às vezes você dá de bobinho, chega lá e você, opa, legal, seu telefone, obrigado, dá certo. Então, esse jogo, por isso que eu comparo muito as técnicas de namoro, amor, tal, com a luta, porque são envolventes, são coisas que dependem do outro. Você nunca vai fazer sozinho. Meu professor Maneco está assistindo aí, ele vai falar e vai dar risada. Eu perguntei, falei para ele, pô, sensei, tô dando aula aí à distância, né? Pena que não dá para dar comitê. Aí ele vira assim e fala para mim na sua simplicidade. Dar aula à distância é que nem namorar sem namorada, né? Deve ser muito legal. Pô, você entendeu? É um cara que ele está sempre antenado. Então, assim, é importante, né? Mas você tem que depender do outro. As estratégias sempre são para depender do outro. E um abraço para essa galera enorme aí que está entrando, hein? Só tem conhecido aí Morel, de São Paulo, né? Muita gente aí entrando aí. Um abração para todo mundo. A live está rolando aqui de um jeito que a gente nem conseguiu aí parar para falar com as pessoas, mas eu também gostaria de agradecer todos, né? Bastante gente que está participando e interagindo. Eu vou fazer o seguinte, Sensei, faltam 5 minutos, né, para acabar a live. Eu vou fazer a última pergunta, o senhor responde, aí a gente pode abrir para fazer o último bloco? Beleza. Então, a última pergunta, Sensei, desse bloco aqui, o Miguel, ele pergunta aqui para você. O senhor acha que o lado esportivo do Karatê, que agora está em maior evidência por conta dos Jogos Olímpicos, pode acabar com o lado marcial? Essa pergunta é muito interessante, viu, cara? Quando a gente teve a Segunda Guerra Mundial, que o Japão foi destruído, né? O que salvou o Karatê foi o alto nível das pessoas que praticavam o Karatê e a divulgação desse Karatê, ele foi amplamente depois competitivo. O Karatê competição é que levou o Karatê forte para o mundo. Olha que engraçado, né? Os caras da Shotokan, JKA, Nihon Karate Kyokai, eles eram excelentes professores, sabiam gostinho de uma maneira que o pau comia. Mas para levar para o mundo inteiro, as imagens do Shobu Ippon, do JH, foi para o mundo inteiro. Então, eu acho assim, a Olimpíada é uma vitrine, é um espelho. Nós temos que estar lá como Karatê, sem dúvida nenhuma. Vai promover. Eu acabei de falar que a Unisanta abriu o projeto que entrou na Olimpíada, outro abriu o projeto que está na Olimpíada. Então, vai ser todo mundo olha, né? Se está muito certo, se está muito errado, é um meio de você conhecer. Agora, o Karatê não é só o esporte é uma porcentagem. Mas é aquilo que eu estava te falando, o Karatê tem que ser levado a sério e mostrar que a competição é uma aferição, é um meio que... O cara que só vive de competição, com 30 anos ele acaba e vai embora. Então, se você entender que o Karatê tem essa parte de Budô, qualidade de vida, melhorar a sua vida, você treina, você está aí na quarentena, pô, vou me escorar no Karatê que me ensinou a ser forte e tal... Você sabe Karatê, então, porque você é um Karatê. Se você fosse talvez esportista só, está esperando a próxima competição abrir, está desesperado. O Karatê te dá força, o Karatê te dá qualidade de vida. Eu até comecei a treinar mais para mim na quarentena do que eu treinava na academia. Eu tenho academia à disposição, ia lá todo dia 5, 6 horas por dia, não conseguia treinar. Hoje estou em quarentena, consigo treinar. Olha que disparidade. Então, assim, você tem que entender que a parte do Karatê é uma defesa pessoal, surgiu para isso. A parte de competição é um determinado setor que, olha, as regras são essas, vai acontecer isso. Se for Shobu Ippon tem uma categoria, se for a WKF tem outra categoria, e as duas servem para mostrar alguma coisa de eficiência naquele curto espaço de tempo, só. E depois disso você vai treinar, que é a melhor coisa que tem que fazer. Kihon, Kata e Comitê. Tá certo. Sensei, eu vou encerrar para a gente poder abrir e aí concluir a nosso bate-papo aí, tá certo? Beleza. Vou pedir para todo mundo que está acompanhando, não ir embora não, a gente só vai encerrar e vai abrir de novo. Por favor, todos de volta aí. Um abraço, até daqui a pouquinho.